Por um acaso, Deus ajuda. Renanzito, tudo bem? Tudo certo. E é engraçado que ontem a gente comentou muito sobre o trabalho da comissão de arbitragem e a gente tem 3 figuras importantes, 3 ex-árbitros consagrados que trabalham de maneira remota, né? E aí a gente fala, nossa, mas como é que esses caras tomam decisões estando fora do país, estando longe? E aí eu fui apurar, né? Eu falei com várias fontes e aí eu fui apurar qual é o papel desses ex-árbitros e qual é o poder deles dentro da comissão de arbitragem. A minha apuração e a apuração que eu vou trazer com exclusividade aqui no De Primeira é surpreendente. Olha só, apuração super importante, porque é um dos pontos mais relevantes dentro disso que a gente está discutindo, né? Do que a gente tem que falar, de quem é a responsabilidade de tudo que está acontecendo, né? A gente tentando entender todos esses problemas envolvendo a arbitragem. A gente já começa o programa falando disso, mas antes tem uma enquete para vocês votarem. E a enquete envolve o Corinthians. Corinthians que entra em campo hoje, logo mais. E a pergunta é, quem fará mais falta para o Corinthians hoje? Hugo Souza, Memphis Depay, Rodrigo Garro ou Andileri. Esse Corinthians, né, que tem muitos desfalques para essa partida de hoje tão importante pela Copa Sul-Americana. A gente já vai falar sobre esse jogo já contra o América de Cali. Corinthians precisa vencer, busca a primeira vitória aí na Copa Sul-Americana. Mas a gente começa o programa falando da arbitragem. Enquanto isso, vocês deixem o like aqui no canal, se inscrevam no All Sport também e já podem deixar seus comentários que daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Vocês sabem, né? Vocês fazem o programa aqui junto com a gente. Muito bem, olha, ontem a CBF afastou as equipes de arbitragem e o VAR, tanto os trios de arbitragem quanto o VAR, todo mundo envolvido na partida, dos jogos entre Sport Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, que foram jogos que renderam mais polêmicas. Teve o jogo do São Paulo e do Galo também, mas na visão da CBF, esse jogo não foi tão problemático, os árbitros foram mais protegidos nesse sentido. No Sport Palmeiras, Bruno Arleu de Araújo era o árbitro e o VAR, o Rodrigo Sá. E no Inter e Cruzeiro, Marcelo de Lima Henrique foi o dono do apito e a VAR foi a Daiane Muniz. E aí hoje, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da Arbitragem, que é esse comitê que o Hernan citou há pouco, que é formado por nomes importantes aí da arbitragem, como o Sandro Meirahit, que é brasileiro, Nicola Risi, que é italiano, Nestor Pitana, também da Argentina, foi unânime em dizer que houve erro no pênalti marcado para o Palmeiras contra o Sport. E no caso de Inter e Cruzeiro, o relatório do comitê fala que não houve falta, mas que como é um lance de interpretação, então menos pior e que o vermelho foi correto nesse caso pela interpretação da arbitragem. E aí, Hernan, dentre esses questionamentos, a gente começa a entender, mas qual que é o papel dessa comissão? Sim. O que eles fazem? Eles determinam questões envolvendo a arbitragem? Todo mundo tentando entender um pouco, né, qual é o papel deles. O que você traz para a gente? Eu fui atrás para saber se eles tinham algum tipo de poder no sentido assim de, a orientação é colocar este árbitro na reciclagem. Que tipo de treinamento é para ser dado para esse árbitro que vai ser afastado, né? Porque o anúncio da CBF ontem foi que o Arleu, que o Marcelo de Lima Henrique, que os árbitros todos vão passar por uma espécie de treinamento, na verdade é uma reciclagem. E aí eu fui apurar para ver quem é que toma essa decisão e qual é a participação desses ex-árbitros importantes, né? No caso você citou o Nicola Risoli, o Sandro Meirahit e o Nestor Pitana. E cada um mora num país, cada um tem, inclusive, um trabalho, né, fora. O Sandro Meirahit, por exemplo, ele trabalha na MLS. Ele trabalha viajando nos Estados Unidos e trabalha na arbitragem norte-americana, do campeonato norte-americano, da Liga, né, Americana de Futebol. E aí eu fui pesquisar, fui apurar para saber, por exemplo, qual era a função e se eles tinham algum papel fundamental nessas decisões. E aí é importante a gente informar o público que essas figuras, esses ex-árbitros, eles não têm poder nenhum, eles não tomam nenhuma decisão, eles não vetam árbitro, eles não participam da escala de arbitragem, eles não dão pitaco nenhum, eles não participaram em absolutamente nada dessa decisão que foi da CBF, da Comissão de Arbitragem, do Rodrigo Martins Cintra, que é o presidente da Comissão de Arbitragem. Foi ele que afastou os árbitros depois dos erros. O que esses consultores fazem? Eles apenas dão opiniões, eles são pagos para dar opinião.
É como se fosse uma espécie de central do apito da CBF. Então, assim, é enviado um relatório, uma imagem, um jogo, por exemplo, Ilha do Retiro, domingo, lance de pênalti do Sport em cima do Palmeiras. Você não vê o jogo inteiro. Você não vê o jogo inteiro. Ele manda o lance recortado e ele faz um relatório e responde. Olha, aqui eu acho que não foi, papapá. Aí o Néstor Pitana dá a opinião dele, o Nicola dá a opinião dele. Então, são 3 ex-árbitros que são consagrados de Copa do Mundo, né? Inclusive o Néstor Pitana apitou final de Copa do Mundo, e eles dão a opinião. Eles pegam aquela opinião, eu digo a comissão de arbitragem, eles se baseiam naquela opinião e eles tomam a decisão. Então, toda a decisão, ela é feita pela comissão de arbitragem e não por esse conglomerado de árbitros que cada um está no seu lugar. Então, fica até difícil a gente criticar esses árbitros, porque eles não têm poder de decisão nenhum. Eles simplesmente são consultores e, por isso, eles trabalham de maneira remota. Mas eles recebem uma remuneração. Eles têm um contrato PVC, como se fosse assim, um contrato assim, de comentarista de arbitragem. Então, beleza. Trabalhando remoto. Mas tem contrato. Se você achar... Tem contrato. Se você recebendo um dinheiro remunerado pela confederação, você pode perfeitamente dizer que não, essa condição de trabalho eu não aceito. Vou jogar meu nome a favor de vocês e não... Meu nome vai ser o escudo de vocês. E nessa situação, não. Porque, por exemplo, um cartão vermelho, um pênalti é diferente, mas um cartão vermelho ou um cartão amarelo pode depender do ritmo que está o jogo. Uma coisa é você apitar um Palmeiras e Corinthians em que está todo mundo tocando tapa na cara. Outra coisa é você apitar um Bahia e Juventude em que está todo mundo fazendo carinho no outro. Se dá cartão vermelho ou dá cartão amarelo, dependendo da situação do jogo. Como é que você vai avaliar um cartão vermelho sem ver o jogo? Você vai ver o lance. Neste lance é digno de cartão vermelho. Beleza, mas nesse lance não é cartão vermelho. Mas dependendo do jogo, o controle do árbitro pode depender do cartão vermelho. O árbitro ele precisa criar ferramentas para ele controlar aquele jogo. E sabe o que é importante também falar? Por exemplo, o lance lá do Beira-Rio e o lance lá da Ilha do Retiro teve a opinião deles. Eles deram a opinião, eles deram ali a consultoria da opinião deles. Só que, por exemplo, no jogo lá de Minas Gerais, no jogo do Mineirão, não teve. Então quem é que escolhe os lances que tem que ter a opinião desses especialistas? Então, assim, não é poder deles... Não é assim, eles não têm ingerência da situação. Okay. E aí eu fico com a sensação, eu vou dar o meu feeling depois dessa apuração toda, que esses caras estão sendo usados como escudo pela CBF. E ficam expostos, Claro. Porque é o nome deles que a gente está falando aqui, que está sendo debatido nos principais programas esportivos. Só para contextualizar, em setembro do ano passado, este programa, o de primeira, deu a informação de que o Wilson Seneme tinha se afastado por uma questão de saúde, né? Sim, por um burnout. Por burnout, ele voltou dizendo que ele tinha um problema de pressão alta. Ele voltou, mas ele não voltou a fazer a escala. Aí você chega no final do ano e demite, no final do ano não, no começo de 2025, demite o Wilson Seneme e anuncia que tem uma comissão de 3 árbitros internacionais, da qual o Rodrigo Sintra é coordenador. Foi o que todos os veículos deram naquele momento. Ontem o Igor Siqueira trouxe a informação de que nos documentos oficiais da CBF, o Rodrigo Sintra aparece como presidente da comissão de arbitragem. Mas não foi o anúncio naquele momento em janeiro. O anúncio foi do conglomerado todo ali, né? Do trio internacional. O comitê internacional teria mais responsabilidade do que a gente está descobrindo agora que tem. Então, nós estamos dizendo o quê? Que você criou uma comissão internacional que serve de escudo, para usar a palavra que o André não usou. É um escudo. É um escudo. E treinamento, profissionalismo de arbitragem não é salário, é treino, é preparo, é cuidado, é especificidade, é informação nova, é atualização das regras. Isso é profissionalização da arbitragem. Todo o resto é truque.
Todo o resto é truque. A gente vai passar o resto da vida. Eu falei ontem pro Yuri Romão, presidente do esporte, faz 30 anos que a gente, desde o escândalo das papeletas amarelas na Federação do Estado do Rio de Janeiro, em 93, isso foi há 32 anos. Desde 93, eu vou dizer mais, desde a aposentadoria do Arnaldo César Coelho e do José Roberto Reit, a gente discute o fim da arbitragem do Brasil. E não é por outro motivo que em 95 Sandor Pul, húngaro, veio apitar no Brasil, que em 98 veio Javier Castrilli e que vieram vários outros árbitros de vários países diferentes. Não vem mais há muito tempo, é verdade. Mas os consultores escudos da CBF são 3 árbitros estrangeiros e o presidente da Comissão de Arbitragem de São Paulo é argentino. Então, e mais, voltando ao que eu falei ontem, quem apita a final do Campeonato Pernambucano é um árbitro do Rio de Janeiro, quem apita a final do Campeonato do Ceará é um árbitro pernambucano. Quem apita a semifinal do Campeonato Mineiro é um árbitro gaúcho. Na final do Campeonato Gaúcho, se vetam os árbitros gaúchos, apita o catarinense. Quer dizer, nós estamos enganando quem? No Paulistão tem time que não quer mais que árbitro paulista apite. Então... Não, e ontem mesmo, o presidente do esporte disse, eu não quero